Como está a sua vida hoje? Você sente que pode melhorar ela? Sente que pode, mas não consegue enxergar como? Esse vídeo é para você então. Muito bom dia, gente. Eu não sei o horário que você está me assistindo, nem o dia, mas para mim hoje são por volta de 8 horas da manhã de um sábado e eu estou aqui muito inspirada para trazer essa ideia para vocês que eu tive anteriormente enquanto eu estava meditando. Eu tenho a intenção aqui de não dizer para vocês o que é certo ou o que é errado, mas para trazer para vocês a minha própria experiência, porque eu acredito fortemente que se algo deu certo para mim, tende a dar certo para você também. Então, para isso, né, para te trazer a percepção que transformou a minha história e que pode também transformar a sua, eu quero te contar um pouquinho da minha história, né, para que você consiga se identificar com ela. Aos 22 anos, eu me sentia totalmente infeliz. Eu sentia culpa, eu sentia medo, eu vivia uma mentira, eu vivia uma ilusão. Eu lembro que nessa fase da minha vida, eu trabalhava em um comércio, uma loja de suplementos, e eu não estava mais contente. E não era nem com o meu trabalho, era tranquilo o meu trabalho, mas eu acreditava sim que o problema era o meu trabalho. Eu acreditava que eu ganhava muito pouco, eu acreditava que o mundo era injusto, eu acreditava que a culpa era do meu chefe, que a culpa era do meu pai, que a culpa era da minha mãe, que a culpa era dos meus irmãos. Eu sempre acreditava que a culpa era externa. Alguém estava me prejudicando. Eu nunca percebia que na verdade era eu, né? Começamos por aí. E aí eu sempre acreditava também que eu queria diversas coisas, né? E que o dinheiro que eu ganhava não dava nem para metade do que eu queria, nem para o começo que eu queria. E então eu trabalhava o mês inteiro para comprar o que eu queria. Eu vivia insatisfeita por não ter tudo o que eu queria, por ter muito pouco do que eu queria. Então, mesmo eu comprando o que eu queria, eu não estava satisfeita, eu não conseguia ser grata pelo que eu já tinha, porque eu sempre estava sentindo falta de algo que eu não tinha. E isso me gerava frustração, isso me gerava desânimo. E aí o que acontecia, gente, nessa fase da minha vida? Eu estava solteira e eu saía muito, tinha muitos amigos e eu vivia realidades além da minha. Né? Eu vivia relacionamentos onde o poder aquisitivo das pessoas era muito maior que eu. E aí eu fui criando uma imagem sobre mim que eu não tinha condições de sustentar. Então eu trabalhava o mês inteiro para sustentar uma imagem além do que eu era, de verdade, né? Além da minha condição. Isso nunca tinha fim, porque sempre eu estava achando que eu tinha muito pouco, então eu sempre tinha que ter mais, ter mais, ter mais. Era infinito a cada salário, eu estava pensando que faltava para comprar outra coisa, para comprar outra coisa. E aí eu me relacionava com essas pessoas e como eu me sentia, porque cada vez que eu encontrava com elas, eu me sentia inferior, porque eu sempre achava que o que elas tinham era melhor do que o meu, era mais do que eu. Então eu me sentia inferior. Mesmo assim, eu queria estar ali com aquela minha imagem que eu criei, né? Então, esse sentimento de inferioridade me levava também à comparação, à vergonha, à mentira. Porque se eu estou num meio onde o poder aquisitivo é maior que o meu e eu me sinto inferior por isso, automaticamente eu vou sentir vergonha de diversos aspectos da minha vida. Tá? E teve essa fase onde um desconforto muito grande, eu vou abrir aqui com vocês agora, de que eu tive vergonha da profissão da minha mãe em determinado momento da minha vida, nessa fase, porque eu estava me relacionando com pessoas tão poderosas em questões financeiras que falar para elas, quando elas perguntavam o que a minha mãe fazia, falar para elas que minha mãe era empregada doméstica, eu não tinha como, dentro do meu ego, dessa imagem que eu criei, eu não tinha como falar isso, então eu mentia. Eu mentia em diversos aspectos, eu mentia onde eu morava, eu tinha vergonha de dizer onde eu morava. E são pequenas mentiras que a gente vai fazendo,
para sustentar uma imagem que nos gera dor. E essa é uma só das partes, esse é só um exemplo. E eu tô contando para que vocês se identifiquem em qualquer outra área da vida de vocês. Mas esse é um exemplo meu, é um exemplo real. E então eu tinha vergonha de mim mesma. Eu não aceitava quem eu era. E eu ficava buscando ser quem eu não era. E para ser quem eu não era, tinha um preço muito alto. Porque eu gastava tudo que eu tinha para ser quem eu não era e nunca era suficiente. Eu comecei a criar uma imagem sobre a minha verdade que não era sustentável e por isso eu tinha que mentir. Então, como eu poderia viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de realizações, de conquistas, se eu não aceitava a minha história? Então eu sentia culpa, eu sentia medo, eu sentia insegurança, eu sentia inferioridade, eu sentia comparação. Aí eu ficava a semana, aí eu saía com essas pessoas no final de semana. Aí eu ia lá e aproveitava, né? A minha imagem tava lá, maravilhosa, ok. Aí depois eu voltava pro meu trabalho e eu vivia a semana inteira rolando o feed do Instagram, olhando um monte de vida que eu achava superior à minha, de um monte de coisas que eu achava que eu queria, e eu continuava me inferiorizando e achando que eu não tinha e sendo ingrata e não aceitando novamente a minha história e onde eu estava naquele momento presente. E sabe o que que acontece, gente, quando tu vive isso? Tu te impede de criar a tua própria história, de alcançar tudo que tu desejar na tua vida, de enxergar o teu maior potencial. Tu te impede porque tu simplesmente não olha para quem tu é de verdade e assume isso, para que então tu use a tua capacidade de criação, de criar a vida que tu deseja. Mas para fazer isso, é preciso aceitar quem tu é agora, porque nessa ideia de não aceitação, eu pulo a base da minha pirâmide. Existe uma pirâmide do ser. A base dela é quem eu sou. Depois é o que eu faço. E depois é o que eu tenho. É ser, fazer e ter. E sabe o que acontecia quando eu não aceitava a minha história? Eu pulava o ser e eu ia direto pro fazer, para ter. Só que aí o fazer se tornava muito escasso, muito limitante, porque pulando o ser, eu não acredito em mim, eu não acredito em quem eu sou e eu vou fazer qualquer coisa para ter. E aí, dentro da minha mente limitada, acreditando que o outro é melhor que eu, me comparando ao outro, eu não enxergo quem eu sou. E como eu vou me sentir feliz fazendo algo que nem faz sentido para mim, para ter algo que também não faz sentido para mim, mas eu acho que eu quero, porque simplesmente a minha pirâmide, a minha base do ser, eu desconheço, eu não sei quem eu sou, então eu não sabia quem eu era, gente. Porque simplesmente eu escondi a minha verdade para ser algo que eu achava que era o melhor para mim. Agora eu te questiono, por que você deseja o que você deseja? Por que você acredita no que você acredita? Qual é o sentido da sua busca? Será que é algo que realmente está fazendo sentido para você? Ou é algo que faz sentido para o outro e você não para enxergar o que faz sentido para você e fica buscando o que o outro diz que é melhor? Então, como eu poderia, aos 22 anos, estar vivendo uma história diferente da que eu estava vivendo, se ao longo dos anos, até chegar ali, eu fui criando essas vergonhas, esses medos, essas comparações, esse sentimento de inferioridade? Como eu ia chegar aos 22 anos e me sentir completa, feliz, se eu pulei a pirâmide, eu pulei quem eu sou, eu ignorei quem eu sou e comecei a criar uma imagem de quem eu achava que eu deveria ser? Para parecer legal para as outras pessoas, para parecer bonita para as outras pessoas. Então a percepção que transformou a minha história foi começar a descascar essa imagem que eu criei em cima do meu ser e começar a reconhecer quem eu realmente sou, começar a compreender a minha própria história
e entender que não existe vergonha, entender que não existe certo ou errado, que eu poderia aprender e que cada coisa que aconteceu na minha história foi importante, mas que não me definem. O que me define é a busca por mim mesma. E aí, gente, essa busca por quem você é se torna desafiadora, porque quem você acreditou ser por muito tempo vai te trazer a necessidade que você sentia que era importante. Então, quando eu comecei a buscar aceitar a minha história e dar prioridade para quem eu era, buscar investir em quem eu era, eu comecei a ter atitudes, eu comecei a ter que ter atitudes que eu não tinha, como por exemplo, autorresponsabilidade, assumir os meus erros, assumir minhas mentiras, não aceitar que os outros me dessem aquilo que eu queria, porque eu sempre ganhei tudo dos meus pais, a minha mãe sempre me deu tudo. E quando eu comecei a namorar com meu parceiro, ele também me dava tudo. Só que enquanto todo mundo tá me dando tudo que eu quero, eu não vou fazer nada por mim mesma, tá muito cômodo. Então eu comecei a ter que tomar decisões como essas, de dizer pro meu namorado, mesmo precisando de roupa, mesmo tendo doado todas as minhas roupas e ficado sem roupa de inverno, e o inverno chegando e eu ter uma blusa de manga comprida para usar o inverno inteiro. Mesmo nessa necessidade, o meu parceiro indo comigo comprar as roupas e eu tenho um sentimento me dizendo autorresponsabilidade. Se ele te der essas roupas agora, tu vai manter a tua zona de conforto. E aí, a coragem de dizer para ele, eu não quero essas roupas. São pequenos momentos que são grandiosos momentos, mas são momentos decisivos na sua história. E só acontecem se você se permitir olhar para ela, livre de culpa, livre de julgamento e aceitar. Pare de culpar seus pais, pare de culpar o governo, pare de culpar o mundo pela sua não evolução. Somente quando você fizer isso e olhar para você mesmo e entender que o que você está buscando não faz sentido nenhum para sua vida, que o que você está buscando muitas vezes é o resultado que você pode ter lá na frente se você estiver buscando conhecer a si mesmo. Então, gente, quando eu nego, quando eu vivo de imagem e eu nego ganhar coisas para alimentar essa imagem, o quão desafiador vocês acreditam que é isso? O quão desafiador vocês acreditam que foi para mim, que vivia sempre vestida, sempre na moda, sempre com tudo que tinha, sempre atualizada? O quanto vocês acreditam que foi difícil para mim ficar longe disso? Mas o quanto vocês acreditam que isso foi essencial para transformar o meu ser, para mostrar para o meu ser que eu não preciso nada disso e que sim, eu tenho até uma imagem de como eu quero me vestir. Mas ainda não é o momento para priorizar isso. Isso é resultado, isso vai vir por quem eu sou, pelo que eu faço, como eu faço, com a intenção que eu faço. Isso é só uma recompensa, só que por muito tempo foi a busca da minha vida. Enquanto eu busquei isso, eu me afastei de quem eu era, me senti infeliz. E por mais que eu buscasse isso e tivesse isso na minha vida, não era isso que me trazia felicidade. Não é isso que traz felicidade. Nada traz felicidade. Você é a felicidade. E se você não está se sentindo feliz nesse momento, é porque você está buscando ter, você está buscando fazer antes de ser. Busque se conhecer. E para isso eu quero te deixar um exercício. Escreva sua biografia. Talvez você não se lembre muito da sua história e não tem importância. Escreva o que você lembre, o que você lembra. Vá fazendo pontos, vá fazendo âncoras hoje. Olhe de hoje para trás. Qual a sua idade, o que você está vivendo hoje. E aí você vai descendo. Eu fiz para lembrar, eu fiz por marcos, né? Eu namorei aos 14, eu tirei carteira aos 18.
Eu comecei a trabalhar aos 14, depois eu passei para um outro emprego, eu fui fazendo marcos, e aí depois nesses marcos tu consegue ir encontrando mais informações baseados neles. Então escreve a sua história e perceba depois o que você vem falando sobre você mesmo. Depois dessa reflexão, você fecha o seu caderno, você deixa de lado por uma semana. Por uma semana você reflete sobre isso. Você se questiona, será que é possível viver uma outra realidade agindo, pensando conforme eu venho agindo e pensando e falando ao meu respeito? Depois disso, você vai escrever a história que você quer viver e contar da sua vida. Escreva no mínimo de detalhes, vá além do material. Escreva como você quer se ver. Uma pessoa autoconfiante, alegre, radiante, comunicativa, motivada, interessada. Traga detalhes, quem vai estar ao seu lado, quais os lugares que você irá para frequentar, quem você irá se tornar, como as pessoas irão te ver, o que elas sentem com a sua presença. Traga detalhes e lembre-se, o material é um resultado. Então pode ter certeza que no momento que você alcançar quem você é de verdade, todo o resto para você será abundância em sua vida. O mundo é abundante, você é abundante. Só que a sua mente é escassa. Você se limita, você não acredita. Então vamos mudar essa realidade juntos. É possível, eu tô aqui abrindo uma parte da minha história com vocês, para que vocês possam se identificar, fazer esse exercício. Porque como eu tenho dito, se você não tem uma imagem da vida que você quer viver, que você vai viver, é como se a sua vida fosse um quebra-cabeça. E sem a imagem, você fica pegando pecinhas aleatórias, você não monta nada. Mas se você tem uma imagem detalhada, você consegue então hoje priorizar aquilo que é importante para você. Você sabe o que dizer não, você sabe o que dizer sim. Você começa a criar uma trilha que vai te levar a essa imagem. Você começa a pegar as pecinhas do quebra-cabeça e elas vão se encaixando. E cada vez que elas se encaixam, você vai se sentindo nessa direção. E isso vai fazendo cada vez mais sentido para você. Só você tem capacidade de se encontrar na vida. Só você pode fazer isso, não depende de mais ninguém. E eu estou aqui te trazendo uma direção para que você possa refletir. Para que você possa pensar sobre isso e talvez aplicar na sua vida. Nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Eu vivi 22 anos inconsciente e cheguei num estágio de dor profunda na minha história. De acreditar que não fazia mais sentido nenhum viver o que eu estava vivendo. E a partir desse momento eu comecei então a buscar mudar essa realidade. E hoje fecham quase 5 anos. Então compara 22 anos a 5 anos. O tempo de virada para você começar a construir aquilo que você deseja é muito mais rápido. E sabe por quê? Porque cada vez que você dá um passinho, você sente que você está no caminho. E isso vai te alimentando. E cada vez mais, e cada vez mais. E é progressivo. E o nome disso é felicidade. E para ser feliz, você não precisa de nada externo. Eu quero verdadeiramente que você possa sentir isso que está aí dentro, com toda certeza. Você só precisa reconhecer. E você vai começar a reconhecer ao passo que você aceita, compreende, se perdoa e começa a criar e acreditar na história real da sua vida.
a história que você vai criar com consciência, porque isso que você vive hoje você criou com inconsciência. E eu tô falando para quem se identifica com a história que eu contei aqui minha, para quem também se sente agora num momento de vida perdido, confuso. É de coração, tá bom, gente? Se vocês fizerem o exercício e quiserem compartilhar comigo, a gente troca uma ideia. Se você está me assistindo no YouTube e quiser ter um contato mais direto comigo, e você talvez não esteja lá no Instagram, ou talvez sim, eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui possam ser do Instagram, que é onde a nossa união ainda em números é maior. Então você pode estar indo para lá, pra gente ter essa troca, ou você pode até mesmo estar comentando aqui. E se fez sentido essa mensagem, se você vai fazer esse exercício, se você sente que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, faça a sua parte curtindo esse vídeo, compartilhando, para que ele seja entregue ao máximo de pessoas. E que a gente possa criar essa união, que essa força de pessoas felizes, de encontro à sua verdade, que essa realidade possa criar mais força, mais força, mais força, até o ponto que ela seja maior do que a ilusão que muitos vivem hoje de medo, de sofrimento. Isso vai acontecer, isso está acontecendo. E se você vier pro lado de cá junto comigo, cada um de vocês que vier pro lado de cá junto comigo, a nossa força aumenta. E a gente vai atingindo cada vez mais esse outro lado, até que ele não exista, porque ele não é real. Eu tô te esperando do lado de cá, tá bom? Um super beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.